eu penso o seguinte, Aurélia, o presidente ele é o menos culpado em relação ao que está acontecendo dentro do município de uma maneira geral, tá? Então, assim, a gente tem uma situação com o presidente que eu acho que poderia ser resolvida, por exemplo, no sentido de, eu acho que ele deveria estar investindo mais na saúde de uma maneira geral. Então, por exemplo, é, ah, vou investir em testes rápidos, eu vou investir em leitos, eu vou investir em coisas que, de fato, para a saúde vão surtir efeito, né? Sim. Eu acho que isso ele deveria estar focado mais e menos em problema. Só que se a gente pensar, por exemplo, no município, no estado de uma maneira geral, eu acho que existem várias atitudes arbitrárias, tanto do Dória quanto do Covas e tal, que não fazem o menor sentido. E se a gente parar para pensar, eles que estão à frente da situação. Então, assim, eu vejo um monte de gente colocar tipo toda a culpa do que está acontecendo do coronavírus no Bolsonaro. E eu não acho Verdade. isso certo. Eu acho o seguinte, a gente tem que dividir a culpa para todo mundo, sabe? Eu acho que governadores e prefeitos têm culpa, sociedade tem culpa também, porque tem muita gente responsável que não tem consciência do que está acontecendo ainda de uma maneira geral. Então, assim, eu acho que a gente não tem que superestimar também o vírus, mas também não tem que subestimar, né? Tem muita gente que Sim. está achando que o vírus é uma brincadeira, e não é. Então, assim, eu tenho visto na rua, tipo, as pessoas já aglomerarem, não usarem máscara, tipo, É. medidas básicas. Até o próprio Bolsonaro, esses dias, por exemplo, encontrou o, o, o Rodrigo Maia, e eles foram se cumprimentar, o Rodrigo Maia veio com máscara, querendo cumprimentar com o cotovelo, ele foi lá e abraçou o cara, não sei o quê. Então, assim, é, Mas, ó, sabe que é engraçado? De verdade, é algo que ninguém tá habituado, Rafael, vamos ser sinceros. É difícil. Outro dia foi muito engraçado. Eu fui no estabelecimento de uma amiga, né? Eu vou rir porque eu não vi. Mas foi tão espontâneo. Ela tava de máscara, eu tava de máscara, eu já tinha entrado passando gel, né, na mão, no rosto, no pescoço, tal. Mas assim, que é hábito. Aí a hora que ela chegou, ela me viu, mas ela já me deu um abraço. Aí depois ela, ai, não pode. Eu falei, mas você já abraçou. não, Então, eu assim, entendo. é muito, assim, porque a gente está vendo ele como espelho, né, lá dentro, óbvio. Todos eles, por exemplo, eu não vejo. Hoje o Dória até que usa, e o Bruno também. Mas durante mais da época de fevereiro para cá, eles não usavam máscara. É que o É, negócio parece que está criando uma outra proporção, né? Então é então, o que eu vejo. então, assim, eu concordo, mas assim, ele como uma figura de presidente, ele tem que ter uma postura ali diferente de dar o exemplo para a sociedade, entendeu? Porque independente do que ele faça, o exemplo dele é muito importante. Então, no momento em que ele vira, tipo, cara, foi essa semana, tipo, tem 800 pessoas morrendo por dia, entendeu? Então, assim, no momento em que ele vira e abraça o Rodrigo Maia, ele dá um sinal claro ali de que, tipo assim, ele não tá nem aí para a doença. Ele acha que Vou te o falar, coronavírus. eu vou te falar uma boa, de verdade, com propriedade no que eu vou dizer aqui na sua rede social e na minha. Existe, existe já produtos que combatem o vírus, sim. E não é beber, tomar, comer, entendeu? O alimento que eu falo que nós deveríamos todos ter é cuidado com a nossa imunidade. Isso falando até com alguns amigos médicos que são de hospitais aí que eu não quero fazer propaganda, segurei para não falar, tá? Mas assim, teve médicos que dentro dos hospitais mais conhecidos aqui no Brasil que tiveram a doença duas vezes, eles se curaram, né? Na verdade, é uma pneumonia assim bem forte. Tive amigas pessoais minhas que tiveram o vírus também, se cuidaram em casa sem saber, logo no começo, logo na época do Dia das Mulheres, estou deixando bem claro. Tive contato lado a lado, ninguém sabia até então ainda de qual seria essa proporção, nem usava máscara, então assim, eu particularmente falando, eu tive contato com mais de 20 pessoas que tiveram soro positivo para o Covid-19. Eu não tive nenhum sintoma até hoje, sou bem sincera. Fiquei sim durante os 15 dias, né, que foi decretado, e eu não senti absolutamente nada e não sinto nada. Já fui no hospital por outros motivos que eu passei aí recentemente de um acidente de carro, e eu sou honesta contigo, Rafael, não sinto absolutamente nada. Então, assim, teve médicos que tomaram a cloroquina, que todo mundo fala mal.
e se curaram. E falo médicos assim, famosos, não estou falando médico desconhecido não, entendeu? Então Uhum. é algo muito complicado para falar, porque se tu tiver uma alimentação boa e balanceada no seu dia a dia, você não vai ter uma imunidade baixa. Para quem já teve uma pneumonia, já tive e sei como é uma dor insuportável, e antibiótico cura. Mas essa é um pouquinho mais, porque nós estamos falando de um vírus, que não tem uma cura para o vírus. Mas, recentemente aí, de acordo com o meu trabalho profissional, que eu atuo também, vou ser honesta com os senhores. Tem sim solução, né? Eu estou junto aí com uma equipe batalhando aí para conseguir alguns documentos que faltam para a gente poder liberar o assunto, oficializar para todo mundo, mas eu creio que, se Deus quiser, em breve, porque na mão de Deus tudo é perfeito, e na mão de nós, seres humanos mortais, a gente só anda falhando, desde A a Z, como tu disse aí, né? Infelizmente é isso. Então, assim, eu entendo, assim, de uma maneira geral, Aurélia, inclusive eu concordo com a ideia de que não faz o menor sentido a gente ficar se isolando, porque a sociedade, de uma maneira geral, no Brasil principalmente, ela é muito diferente, tá? É muito diversa. Então, assim, tem pessoas que vão conseguir se isolar e tem pessoas que não vão conseguir, que, tipo, elas dependem do trabalho para poder, tipo, pagar a janta, sabe? Tipo, então, assim, elas trabalham de manhã e pagam a janta à noite. Então, o Brasil, ele é muito diverso de uma maneira geral. Eu falo para as pessoas, cara, é muito utópico você achar que todo mundo vai se isolar da mesma maneira e vai dar tudo certo e tal. Cara, o isolamento social, ele é um privilégio de classe. Tipo, É de classe mesmo, para quem está comendo, sobrevivendo, né? exatamente. Quem consegue se manter, tem reserva ou tem uma estrutura que consegue se manter dessa forma, é show de bola. Agora, a galera que não consegue é outro tipo de vibe, entendeu? Então, tipo, pra mim é muito fácil. Eu trabalho home office, eu tenho Netflix e eu acesso o iFood a hora que eu preciso. Então, pra mim, ficar de home office é beleza. Agora, tem gente que não é assim, e mesmo que consiga, às vezes mora numa residência que, tipo, é um cômodo, mas esse um cômodo abriga, sei lá, 8, 10 pessoas, entendeu? Tipo, e é 20 metros Concordo. quadrados. Então, assim, eu falo com as pessoas, cara, a realidade do Brasil é uma realidade pobre, onde a sociedade precisa trabalhar, então isso é uma ilusão. Mas o que eu falo para as pessoas é o seguinte também, a gente não pode perder em nenhum momento o senso do que está acontecendo. E eu vou te falar qual que é a minha visão. Eu vejo muitas pessoas falarem assim, o Bolsonaro está defendendo a liberdade. Não, ele não está. Tipo assim, o Bolsonaro ele está defendendo a reeleição dele, tá? O Bolsonaro ele quer uma economia forte, porque ele sabe que precisa de uma economia forte para poder se reeleger. Ele sabe que precisa de um Brasil funcionando para que a reeleição dele aconteça, tá? Ele não está preocupado assim, o Brasil vai funcionar e as pessoas estão livres e elas com liberdade conseguem trabalhar. Ele não está nem para isso. Ele quer se reeleger, tá? Então, assim, Aham. a gente precisa dividir essas coisas, tá? Porque o Brasil não é só lado B, lado A. A gente precisa entender o que está acontecendo. Então, assim, existe o interesse do Bolsonaro em se reeleger e existe o interesse do Dória, do Witzel, etc., em se eleger em 2022 também. Então, o que eles fazem? Eles produzem uma narrativa contrária do Bolsonaro para se colocar como uma oposição clara, entendeu? E, tipo assim, olha, vocês estão vendo que o Bolsonaro ele está provocando isso tudo e tal, e nós estamos contrário a isso. Então, já é pensando também em 2022. Então, assim, no fundo, nem o Dória, nem o Witzel, nem o Bolsonaro estão pensando na sociedade. Eles estão pensando todos eles na mesma situação que é se reeleger. E Verdade. isso me preocupa, porque assim, é um momento em que eu acho que todo mundo deveria se unir, né? Tanto presidente, governador, deveriam se unir, independente dos interesses, e falar assim, cara, a gente precisa encontrar a melhor solução para resolver esse problema, entendeu? E é isso que eu Uhum. acho que falta na sociedade, é esse bom senso, esse equilíbrio, entendeu? E assim, é triste ver que as pessoas se dividem em relação a isso, entendeu? E assim, esse negócio para cloroquina, porque você meio que comporta um bloco. Tipo, se você é favorável ao Bolsonaro, você também é favorável à cloroquina, você é favorável a não sei o quê. E eu acho que não pode ser bem assim. Eu acho que você tem que ter, tipo, racionalidade em cima de cada coisa que está acontecendo. Em relação Na à verdade, cloroquina.
Aham. Ô, Rafa, na verdade, eu, Aurélia, vou falar de mim, né, como pessoa. Eu quero, primeiramente, que a minha cidade volte ao normal. Nossa cidade, São Paulo, ela é que cuida de todo o mundo, né? Tudo vem por aqui primeiro. Qualquer estrangeiro, qualquer pessoa habita na nossa cidade primeiro, para depois se locomover para outros estados, enfim, até para os interiores da vida. Mas o que eu quero dizer é assim, eu não sou médica, eu estou falando em nome de quem usou e que não sou eu, porque, como diz, eu sou alérgica a milhares de anti-inflamatórios, eu não posso beber, e nem via oral e nem de forma alguma, eu sou alérgica, então eu sei que se eu chegar no pronto-socorro, no meu prontuário é alérgica a tais medicamentos, é assim que funciona. Então, assim, o médico que vai atender um paciente como eu, que já tive uma pneumonia, mais de 3 vezes na minha vida, com provas para isso, eu vou te falar. Eu tive que me recuperar em casa. Por quê? Porque num hospital, a maior parte dos medicamentos eu não posso. Por exemplo, todo mundo fala de Tramal. É um remédio super famoso no hospital. Se eu tomar, eu apago. Então eu não posso. Então quer dizer, o que é bom para mim não é bom para vocês. Tá entendendo? Então assim, eu não posso achar que o presidente tá certo ou errado porque eu não sou médica. E cada um de nós, quando chegarmos um dia aí no hospital por qualquer doença e motivo, infelizmente, a gente vai passar por coisas boas e ruins. Cada um sabe o seu prontuário. Então se você chega no hospital com cloroquina, o médico que tá lá, ele vai tentar te salvar. Como? É ele que é o médico. A gente só tem que se falar, bom, não vamos pegar. Como eu não vou pegar? Vírus, eu vou deixar bem claro aqui o que eu acho e o que eu conversei com um químico aqui do nosso país. Vírus, ele tem que ser descoberto, a cura para ele, sabe? Uhum. É igual uma bactéria. Se você pegar uma bactéria aí de micose, para uns cura e para outros não cura. E o vírus, ele tem que ter uma cura. Não é depois que você cai de cama que você vai curar, né? Então, assim, não é defender presidente, governador, prefeito, porque eu acho que para eles ainda é pior, porque eles estão tentando fazer o quê? Salvar o mundo, né? Porque a obrigação deles, como responsáveis que eles são, é passar confiança. Agora eu fico imaginando aqui, ó, de verdade, como qualquer autoridade, imagina a bomba explodindo e você tem que estar lá sorrindo, feliz, eu sei que vai morrer 300 mil pessoas, tá lá, tudo assim, feliz. Diferente do que quando foi na Alemanha, o Hitler fez questão de exterminar metade. E ele era o bonzinho no começo. Entendeu? Uhum. Então, se você for levar ferro a fogo, o país só vai pra frente quando todo mundo se unir. Porque, igual tu diz, é fácil eu chamar o iFood, pegar o vírus na sacolinha, né? Porque o vírus é vírus. Se o pessoal não entende, álcool não mata vírus. Que se matasse, todo mundo bebia álcool. Tava curado. Então eu vejo umas hipocrisias para quem tá bem aí nos seus lares, com cartão passando no iFood, e para quem tá lá na comunidade, não tem iFood não, meu amor. Não tem nem médico, muito menos iFood. Vai morrer se pegar. Entendeu? E álcool, por que adianta na minha casa ter álcool, né? Vou dar um exemplo, eu vou lá no mercado. Só que aquela pessoa que tá passando fome pedindo ali no meio da gente, tá com o vírus. Então, peraí. Não, mas eu sou imune porque eu tenho um cartão, eu posso ir no mercado. E o outro que está na rua necessitado não pode comprar nada porque, ai, coitado, ele vai me transmitir o vírus. Tá entendendo? É muita hipocrisia. O ser humano, ele tem que ser humano. E ele tá deixando de ser humano, porque ele tá preocupado com o que a Globo fala. Desculpa, mas é a minha opinião. Tá preocupado com as mentiras dos jornalistas. Eu sou jornalista, eu tô falando por mim agora. Entendeu? Já fui convidada a ser paga para mentir. Vê se eu fui. Eu tenho caráter, eu tenho família, então eu não vou dar meu nome para poder falar mentira, para fazer as pessoas acreditar, porque o que eu e o senhor está fazendo agora é transmitir algo para as pessoas que estão aí, né? Desculpa a todo mundo que está escrevendo, eu não estou conseguindo acompanhar ainda, pessoal, depois eu leio e respondo. Então, assim, o que eu estou tentando dizer é assim, não dá agora para todo o Brasil se unir contra A, contra B. O que a gente pode fazer para melhorar para quem não tem nada? Alguém tem solução? Porque eu falo, eu tô vendo comunidade indígena, o meu amigo Meli sabe o que eu vou falar, tá aí na live. Comunidade indígena que não tem bolsa de nada. E tá passando necessidade sim. Cadê as autoridades para levar? Cadê o exército que tá aí na rua então para levar? Não tem. A gente só quer, literalmente, que as coisas funcionem para todo mundo por igualdade. Não é por mérito. Ah, não, eu sou privilegiada porque eu trabalho numa multinacional, vou ficar em casa. Ah, tá fácil assim, né? Mas eu, por exemplo, não tenho esses privilégios que o povo, todo mundo fala aí, fica em casa. Eu saio porque eu sou representante comercial. Eu saio para fazer isso aqui, ó. Distribuir. Entendeu? E eu faço com o maior prazer, porque eu sei que se eu não distribuir isso aqui,
O pai de alguém que está lá no hospital também às vezes chega sem máscara. E máscara em hospital é descartável, para quem não sabe. Né? Muita gente acha que, não, eu vou ficar com a mesma 2 dias e ninguém vai saber. E aí pega o vírus não é uma bactéria que você passa e mata com álcool, porque se fosse verdade, nós já estávamos curados. É isso, Rafa. Então, eu vou te falar o que eu penso, Aurélia. É o seguinte, eu acho que nem 8 e nem 80, né? Então, por exemplo, a gente tem uma situação em que o Bolsonaro, ele encara todo o problema como se fosse 8, né? Então, tipo assim, não tem nada demais, não tem problema nenhum, é uma gripezinha, é um probleminha nada demais. E isso é tão reflexo até hoje que no último encontro que ele teve com o Rodrigo Maia, que foi essa semana, foi o que eu te falei. O Rodrigo Maia estava de máscara, ele quis cumprimentar o Bolsonaro com o cotovelo, e o Bolsonaro foi e abraçou ele, não estava nem aí para nada. Então, assim, isso deixa muito claro o quanto que o Bolsonaro pouco se importa com isso, ele não está nem aí. E assim, por outro lado, existe um exagero também da mídia e tal do que é o coronavírus, né? O coronavírus é algo fortemente contagioso, ok, não é tão letal quanto as pessoas pensam que é. Existe muita subnotificação porque existe falta de teste, então as pessoas não conseguem testar o suficiente as pessoas para poder avaliar quem que está contagiado ou não. Então, assim, muita gente morre, ok, mas tem muito mais pessoas contagiadas pelo coronavírus do que parece que é. Então, assim, toda essa situação gera um pânico e uma histeria, entre aspas, exagerada. Então, assim, eu enxergo que não é nem 8 nem 80. Não é nem o que o Bolsonaro prega e não é nem o que a mídia prega. O que eu acho que acontece é que, assim, existe um problema real, tá? O Bolsonaro ignora isso, não porque ele não acredita, mas porque para ele é conveniente que seja assim. Porque, olha só, ele quer se reeleger, tá? Ele quer, tipo, economia bem, ele quer, tipo, as pessoas funcionando, trabalhando. Se ele começar a entrar numa de caos, de polêmica, de, tipo, pô, cara, a galera tá, tipo, numa situação difícil, não sei o que, para ele se reeleger vai ser cada vez mais complicado. Então, assim, ele precisa construir um cenário em que tá tudo bem, em que as pessoas estão prosperando e tal. Então, para o Bolsonaro é isso, entendeu? Você, assim, é uma ilusão. Eu vejo pessoas falando assim, o Bolsonaro está defendendo a liberdade das pessoas. Mentira, ele não tá. Tipo, o Bolsonaro não tá nem aí para a liberdade das pessoas. O que ele quer é a economia funcionando para ele se reeleger. Ponto. Final, entendeu? É isso. Engraçado, porque quando ele candidatou, Rafa, eu não sei, mas assim, pelo menos as falas deles anteriores, nenhum momento ele deixou que ele gostaria de uma reeleição. Eu, pelo menos, não lembro de verdade das falas dele dizer sobre isso. Mas, como, por exemplo, eu vejo, é que assim, infelizmente, eu estou numa área como jornalista e eu não tenho como falar tudo que eu poderia, que eu gostaria de falar aos senhores. Mas uma das coisas que eu posso garantir, esperam porque coisas boas vão acontecer. E não é por causa de governador, não é por causa de presidente, não é por causa de nada. São pessoas comuns que estão fazendo. As pessoas têm que parar de só olhar eles. Eu, particularmente falando, eu estou buscando solução com pessoas que queiram trazer solução. Então, qualquer pessoa, quando me busca com uma ideia, com uma novidade, eu abraço a ideia. Porque se eu for tentar entender a mente do que se passa para quem tem poder, realmente a política vai ser algo que não vai fazer parte da minha vida. Porque eu acho que o poder sem fazer não funciona, Rafa. Então, Aurélia, mas assim, muita gente fala pra mim assim, o pessoal fala assim pra mim, Rafael, se você tá contra o Bolsonaro, então você tá a favor do Dória. E eu explico o seguinte para as pessoas, cara, não é isso. Assim, todo mundo ali, ele tá a favor de, eles estão buscando poder de alguma forma. Então, por exemplo, o Bolsonaro, ele quer se reeleger através de uma narrativa de que a economia está indo bem. O Dória, ele quer a possibilidade de se eleger em 2022 com a narrativa de que, olha, eu preservei vidas. Se por um lado o Bolsonaro estava buscando a solução em termos econômicos, eu salvei pessoas. Se não fosse pelas minhas medidas, eu teria com certeza matado não sei quantas pessoas e isso teria gerado um caos na sociedade. Então, assim, o Dória ele vai por essa narrativa.
O Witzel, no Rio de Janeiro, por exemplo, também que tem o mesmo objetivo que o Dória, ele vai pela mesma narrativa também de buscar a questão da saúde e se opor ao Bolsonaro. Então, assim, a gente percebe, Aurélia, que Aham. existe uma situação em que todo mundo ali está interessado de alguma forma em se capitalizar politicamente. E ninguém está interessado em salvar vidas, entendeu? Esse é o único problema que eu vejo nisso tudo. Porque se todo mundo tivesse tipo, realmente interessado em solucionar o problema, as pessoas eles iriam se unir. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, meu pai mora em Portugal. Lá em Portugal, teve uma entrevista com um cara que é oposição ao governo e perguntaram para ele o seguinte: vem cá, mas você está favorável ao que o governo está fazendo e tal? Você é oposição e não sei o quê? E ele falou o seguinte: olha, não importa se eu sou oposição ou se eu sou pró-governo. A questão agora é a gente vive uma pandemia e a gente precisa resolver esse problema independente do que aconteça. Então, assim, isso para mim simboliza a união e o entendimento do caos que a gente está vivendo, entendeu? E Eu hoje, compreendo. infelizmente, a gente não vive isso no Brasil. Falar de países de Europa, enfim, né? País de primeiro, segundo, terceiro mundo é bem difícil, porque a nossa realidade aqui no Brasil, para quem anda nas comunidades, para quem realmente conhece a necessidade do povo, sabe que é. Já volto, Jefferson, para a festa, aguenta aí. Já nem dava para fazer festa, viu, Jeff? Só para lembrar, mas estava legal mesmo. Desculpa, pessoal, que eu estava numa live antes aí, estava bagunçando, né? Alguns viram, outros não, eu de loira, né? Sendo morena, mas foi legal. Então, assim, voltando. Eu, particularmente falando, mais uma vez, eu vou sempre olhar pela necessidade que nós, né, povo de São Paulo, estamos enfrentando. Então, assim, quando eu falo nós, no coletivo, na área da saúde, péssimo, e sempre foi. Você pode tentar marcar uma consulta, 6 meses para ter uma consulta para o médico olhar para você, isso é normal, faz só esse exame aqui, se precisar eu te peço outro. Então você não tem um check-up. Para a mulher, pelo menos, o sacrifício é esse. Eu estou falando por experiência de causa, né? E entre outros milhares de questões, eu tive um acidente, eu vou contar para os senhores dia 29, né? Enfim, esse acidente foi a pessoa entrou, bateu atrás do meu carro, tá ok, eu tomei um chicote, me machuquei. O ocorrido, para entenderem aí, a pessoa não me socorreu, eu liguei para amiga minha, amigo meu, e foram me levar para o hospital. Eu cheguei no hospital, e eu vou ser bem franca com todo mundo aqui. Eu fui atendida 2 horas depois, porque eu pedi para amigos meus, bem relacionados dentro da área da saúde, que pudessem me ajudar, porque eu estava chorando de dor no hospital. E assim eu fui atendido prontamente marcado no meu relógio, do meu celular, 10 minutos após. Conclusão, o médico ficou pé da vida comigo, sabe o que ele fez? Porque alguém pediu para ele. Ele estava lá bem confortável no canto dele, porque já era meia-noite, né? Eu já estava lá das 9 à meia-noite. O que é das 9 à meia-noite no SUS? Para quem conhece, é horas sem fim, né? E eu tive uma batida no carro, então eu tomei um chicote, né? Eu já tinha um problema anterior aí na coluna. Conclusão, o médico não pediu um raio-x, ele não pediu nada. Ele falou, não, porque aqui tem Covid, melhor a gente não tocar. Aí eu falo, cara, fica com a dor, né? Como eu sou alérgica, que eu falei aos senhores, eu tive que passar em casa 7 dias sem trabalhar, ok, tudo bem. Aí fiquei em casa com dor, e nada de passar. Aí eu tive um desmaio assim, do nada. Eu falei, nossa, eu nunca desmaiei na minha vida. Meu Deus, o que eu fiz? Voltei num outro médico. Falei, não vou procurar, porque não é possível. Aí a médica pediu um raio-x. Ela, não, você teve, não fizeram exame? Eu falei, não, mas eu agora não é importante você entrar numa ressonância. Só que assim, você bate a cabeça, você tem um chicote, para quem sabe a dor que é de uma pancada, né? Conclusão, o SUS não funciona. O Sistema Único de Saúde não existe. O municipal com o estadual, você só entra se tiver amigo lá dentro. Se não tiver, meu bem, você tá lascado, você não vai ser atendido. Essa é a verdade. E assim, a dor ainda persiste. Eu não posso fazer uma ressonância porque eu não quero pegar vírus do Covid dentro daquele lugar, né? Porque agora dá medo. Mas assim, tô levando meus dias, tomo o que eu posso, que é mais homeopático, já que eu não posso o medicamento, e eu não sei o que eu tenho. Então, assim, o que eu quero dizer para quem usa o sistema único, de bom não tem nada. Mas
as pessoas têm aquela história, né? Ah, enquanto a água não bate aqui atrás, então eu vou que vou. Agora, quando ela bate, aí eu falo pro senhor, se o senhor sofreu um acidente na estrada, você sabe qual que é o hospital que você vai? Não é no seu Einstein, não, nem no seu particular, não dá tempo. Você vai parar naquele... Ah, aquela cidadezinha ali do interior, onde tiver um médico para te socorrer? O que fizeram aí com o presidente quando ele teve o problema. Mas mesmo ele tendo problema, os hospitais continuam a mesma coisa, não mudou, né? Fui atendida já em hospital do interior que dá de 1.000 a 0 em São Paulo. Médico jovem, mais novo que a maior parte dos médicos aqui de dentro da minha cidade e que te atende com êxito, porque ele pede o exame porque ele vê que você está com dor. Numa cidade desse tamanho, que tem sei lá quantos mil habitantes. E aí eu comparo com São Paulo. É igual tem coisas aqui que se eu for falar de outros estados que eu tenho amigos, pessoas de autoridades também, vou ser sincero, lá funciona o que eu não vejo funcionar aqui. E aqui é o tamanho desse lugar, gigante, para todo mundo, e não muda, Rafa. Então, assim, eu, Aurélia, vou ser bem sincero, presidente, senador, governador, prefeito, eu acho que agora é hora, não é de ficar batendo boca qual o melhor partido, não tem melhor partido, aqui o partido é um só, é o país. É um país chamado Brasil, que todo mundo está na mesma linha de frente. Se eu morrer, um a menos, mas se alguém morrer da minha família, também é um a menos, da sua é um a menos. E ninguém quer perder alguém que ama, né? Teve pessoas aqui que eu vi que subiu falando, perdi amigos. E assim, é uma dor que só quem perde sabe. Eu perdi amigos recentemente que não foram por conta do Covid. E também não saiu o Covid lá no atestado, não, tá? Saiu a doença mesmo, o problema que tinha. Então, assim, o que eu espero que nós, né, possamos unir aqui hoje é solucionar para quem não tem comida dentro de casa, e é muita gente em São Paulo e em outros estados. Tem gente que mora no meio do mato que não tem comida. E assim, eu só espero que todo mundo se una para ir lá levar um pacote de alguma coisa que vá matar a fome, não de um dia, mas de um mês. Porque o mês tem 30 dias e um dia você não mata a fome. Entendeu? Ah, não, a gente leva se for só por pelo menos uns dias. E os outros dias, acaba? Né? Daqui a pouco sai todo mundo pra rua. Eu quero ver agora que sai todo o povo lá da comunidade que não tem o que comer, como uma vez eu ouvi alguém comentando aí na mídia. O que a gente vai fazer? Não tem segurança para acudir todo mundo. Né? A polícia tem que trabalhar, mas dá para acudir toda a cidade de São Paulo se acontecer uma catástrofe? É só pensar, porque ficar em casa na piscina é ótimo, ficar em casa com os amigos comendo na varanda, churrasco, gourmet. Eu tô achando super bonitas as lives de muita gente que eu conheço. Então é bonito falar, ah, mas a culpa é do presidente, não é culpa do governador, não é culpa do prefeito, a culpa é nossa. Porque se a gente tá recebendo os amigos nas nossas casas, então a gente também tá colocando a vida dos outros em risco. Entendeu? Se não é para sair de casa, então fica em casa. Não é assim que todo mundo tá falando? Sim. Radicalizando aqui, né, na live. Agora eu tô radicalizando. Mas é isso. Você tem que ter precaução. Vírus, para um, se ele entrar, mata. Para outros, não vai matar. É fato, depende da sua imunidade. O que é imunidade baixa? Não se alimentar com nada. Ficar o dia inteiro, ah, eu tô em casa, hoje eu não vou comer. Aí no outro dia também eu já não quero comer nada. Aí você fica, vai baixando a imunidade. Se estiver perto, você é o próximo na lista. É fato. Eu falo, eu sou uma pessoa que às vezes eu tenho medo de ir pra rua e não encontrar outras. Porque eu tô na linha de frente de hospital. Eu tô na linha de frente de pessoas que já tiveram a doença. E eu tenho uma filha pequena. Então o que eu faço? Longe dela, eu fico afastada de todo mundo que eu posso. Eu ando perto de pessoas. Mas eu deixo bem claro, eu já tive contato. Então se você for falar comigo, fique com a máscara, com a luva, com o que você quiser. Porque eu não sei se eu transmito. E aí? Né? É difícil saber o que é, porque todo mundo aqui quer falar de um ou do outro, mas ninguém olha pra si, porque todo mundo faz churrasquinho, é pizza, é não sei o que. Ah, não, mas não pega nada, a gente tá em casa. Aí chega na hora, o que a gente faz? Tira a máscara, tem pessoas perto e a gente tira a máscara. E aí? Não pega ou só pega o pessoal, tá achando que só pega o pessoal carente das comunidades? É. Né? Bolsonaro transmite ou ele sabe a cura? O prefeito transmite ou ele sabe a cura? Eu faço essa pergunta todo dia, porque às vezes eu vejo o erro, né? Tira máscara, põe máscara, tira máscara, põe máscara. E aí, como que fica? Você tá me entendendo, Rafa? É assim, a forma que eu tô falando é até engraçado, mas leva no pé da letra pra você ver as varandas gourmet aí dos amigos. Leva quando Sim. tem aquelas, ai, hoje tem show, ai, vamos tocar saxofone. É super bonitinho, mas na hora que você olha ali no contexto, tá todo mundo reunido com a família na varanda, os vizinhos vão pro apartamento pra juntar e fazer a festa do live, né? E aí, o que você acha? Então, Aurélia, assim, que eu
o que eu acho é o seguinte, é que para mim tá todo mundo errado, entendeu? Então, assim, eu acho que, por um lado, tá o Dória, se for pegar, por exemplo, o Dória, o Covas e tal, eu acho que eles estão muito errados nas medidas que eles têm adotado. Então, por exemplo, eu sou contra essa questão do Dória colocar rodízio de carro par em dia par e rodízio de carro ímpar em dia ímpar. Eu sou contra Uhum. ele fechar vias, eu sou contra essa questão do lockdown. Eu fiz um vídeo no meu canal agora recente, se vocês forem olhar vocês vão ver eu colocando por que eu sou contra o lockdown e tipo, explicando detalhadamente por quê. Então, até aconselho quem quiser olhar, dar uma olhada lá. E, e assim, independente disso também, a gente tem uma situação em que, tipo assim, o Dória e o Covas estão querendo, têm interesses políticos em relação a isso tudo, e a gente tem também um Bolsonaro que também tem, entendeu? Então, assim, eu, como libertário, um cara que defende liberdade, propriedade e tal, eu entendo o seguinte, a gente precisa transformar a sociedade e conscientizar ela no sentido de que a gente precisa buscar a liberdade sempre, sabe? E eu acho que nenhum desses políticos que estão aí, eles querem isso exatamente. Eles estão todos visando um projeto de poder muito específico. Então, se você quer, por exemplo, liberdade porque você acha que está errado o que está acontecendo, eu acho que você precisa, em primeiro lugar, entender que nenhum deles, né, nenhum deles está defendendo a sua liberdade. E que a sua liberdade só quem defende é você, entendeu? Uhum. Então, esse eu acho que é o primeiro ponto de tudo. Todos eles têm algum interesse por trás disso. Todos eles querem, de alguma forma, se beneficiar. Assim, não é o que a gente quer. Tanto eu quanto você, o que a gente quer é tocar a nossa vida e poder sustentar se a gente quiser. Se a gente pegar, por exemplo, as pessoas do Paraisópolis, Elipa, que são lugares assim que dificilmente você consegue trabalhar isolamento social, você vai ver que as pessoas, de uma maneira geral, ou elas não conseguem fazer isolamento porque elas vivem numa casa pequena em que moram várias pessoas, ou porque elas precisam trabalhar e precisam sustentar sua rotina, de uma maneira geral. Então, se você for em Paraisópolis ou no Elipa, cara, tipo 10 pessoas morando numa casa de 15 metros quadrados, 20 metros quadrados, é tipo um cômodo só, e essa é a realidade do Brasil. O Brasil é pobre, o Brasil não pode ser comparado à Noruega, à Suíça, à Suécia. O Brasil ele pode ser no máximo comparado à Índia, entendeu? Que é um país que talvez se compara ali. É, E, né? e assim, não dá para você entender que a realidade do Brasil é possível fazer lockdown. Eu falo para as pessoas, cara, lockdown no Brasil é utopia. Né? Você achar que as pessoas não conseguem, as pessoas conseguem se manter em casa com um auxílio de R$ 600 e que isso vai resolver a vida das pessoas. Não é assim que funciona. Né? A Verdade. gente tem, a gente tem uma realidade no Brasil muito diversa, onde cada indivíduo consegue distinguir quem é importante para ele e o que ele consegue fazer. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de cuidadores de idosos. Diante da minha empresa, eu consigo trabalhar em home office. Agora, as cuidadoras de idosos que trabalham para mim nessa empresa, elas não podem trabalhar em home office, elas precisam trabalhar diretamente no cliente. Então, elas dependem disso para ganhar dinheiro, né? E eu dependo do trabalho delas para ganhar dinheiro também. Então a coisa precisa funcionar nesse sentido. Se não for dessa forma, nenhum dos dois ganha dinheiro e todo mundo fica sem renda, entendeu? Então assim, não dá. Eu dependo delas e elas dependem de estar na rua. Como que a gente Mas, por resolve exemplo, isso? elas, quando vão até o trabalho, elas se locomovem de carro ou elas vão de condução? Vão de condução. Então, vamos lá. Aí, como tu disse há pouco, né? A condução tá super lotada porque foi ter o rodízio e tal, enfim, achou que ia ser mais prático e infelizmente não se tornou prático, pelo que eu entendi. E aquilo que falou, lógico que ele vai pedir para que todos fechem tudo para ficar em casa, porque ele colocou todo mundo para ter contato junto. Porque Uhum. imagina, você tá no ônibus, né? Tá todo mundo junto, respirando no meu lugar, mas eu tô de máscara. Eu tô falando de um vírus. Então eu entendo que a máscara e o vírus tá pouco se lixando com a tua máscara. Eu, pelo Exato. menos, entendo dessa forma. Eu acho que o vírus não fala,
você vai, você fica, eu quero, você eu não quero. Né? Eu vejo dessa forma, posso estar enganada. Porque assim, tudo tá virando até piada, porque é lógica, entendeu? É mais fácil estar eu no meu carro sozinha do que eu dentro do coletivo com todo mundo, né? É Exato. mais fácil eu estar no carro com a minha família do que eu estar num coletivo, que eu digo ônibus, metrô, trem, qualquer meio de transporte, com todo mundo, né? Então, assim, é como tu tá colocando aí, os teus funcionários precisam trabalhar, né? Eles não têm como, porque tem pessoas que dependem do cuidado de toque, né? Para dar um banho, né? Para dar um alimento. Então, eu entendo o que tu tá dizendo. Mas as pessoas radicais, não, tem que ficar todo mundo em casa. Porque tu não precisa sair porque você pede o iFood, meu amor. Pede o iFood, né? Então, eu não peço iFood porque eu faço a minha comida, porque eu acho mais saudável. Então a gente tem que se divertir com as piadas de alguns e entender que a gente está rindo, mas o negócio não é para dar risada. Porque aqui fora é vírus. As pessoas confundem bactéria com vírus. Então tem muita diferença. Isso aí um químico pode explicar melhor do que eu, porque eu não sou formada nesse assunto, né? Mas Aurélia, aqui, o meu ponto que eu coloco é o seguinte: eu não menosprezo em nenhum momento a doença. O vírus e tal, eu não menosprezo. O problema é real. Então, o que eu coloco é o seguinte, olha, isso existe, as pessoas estão aí, tipo, suscetíveis a pegar essa situação, só que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? Então, por exemplo, meus cuidadores, eles todos usam máscara durante o trabalho, durante o transporte, eles trocam de roupa quando chegam no plantão, eles se higienizam a mão, tem todo um protocolo de higiene e de prevenção para que não sejam contagiados, tá? Então, assim, o que eu penso é, cara, você pode simplesmente ignorar o vírus e achar que nada vai acontecer com você, que é o que eu acho que o Bolsonaro pensa, tá? Ou você pode simplesmente entender que isso é um problema real e você pode trabalhar com protocolos de segurança para que isso aconteça. Então, assim, eu não sou favorável ao isolamento social. Eu sou favorável ao afastamento social, que é as pessoas se manterem numa certa distância, terem um certo cuidado, adotarem protocolos de medidas de precaução, para que elas possam tocar a vida delas normalmente, sem necessariamente precisar parar a vida delas. O que a gente está vendo hoje é que as pessoas estão parando a vida, parando os negócios e tal, para poder, na realidade, buscar tipo, um alinhamento com a OMS ou com o que o governo acha. E na realidade, eu acho que não tem que ser assim. As pessoas, pô, eu quero tipo, tocar minha vida aqui normal, trabalhar e tal, e não importa para mim se eu vou estar tipo, infringindo o que a OMS acha ou o que deixa de achar. O que importa para mim é, eu estou tomando os cuidados necessários, beleza, entendeu? Então eu acho que o caminho precisa ser esse, né? As pessoas precisam se conscientizar do que está acontecendo, não menosprezar, terem todos os cuidados necessários, mas assim, ao mesmo tempo, não entrarem num pânico, numa situação em que, tipo, você trava tudo. Porque se você travar tudo, Aurélia, na minha opinião, é mais fácil as pessoas morrerem de fome do que morrerem de coronavírus, por exemplo. Entendeu? Concordo. Então, assim, na cabeça de uma pessoa pobre, imagina que você é uma pessoa que não é privilegiada, que você vive numa situação muito ruim. Então, assim, você tem duas opções. Ou você se arrisca, enfrenta o vírus e corre o risco de repente se contaminar ou não. E aí você está trabalhando com uma dúvida, porque pode ser que você se contamine ou não. Ou você vai trabalhar e pensa, cara, pode ser que eu me contamine, mas pode ser que não. Só que o ponto é, se eu não trabalhar, eu com certeza vou morrer de fome, eu não vou conseguir pagar minhas contas. Então, assim, você tem uma dúvida e uma certeza, né? A Sim, dúvida é se eu me contamino ou não. E a certeza é, se eu não trabalhar, eu vou passar fome. Então, é assim, verdade. as pessoas diante de um cenário de dúvida e certeza, elas vão optar conscientemente por buscar trabalhar para não enfrentar essa dúvida e de forma alguma tentar evitar a certeza, entendeu?
Uhum. Mas assim, Rafa, espero que nós podemos fazer outras lives junto, num horário mais calmo também, né? Que eu fui pega de surpresa, mas é isso que é legal, porque aí desenvolve o assunto, né? Mas eu quero agradecer todo mundo que está aqui conosco, né? Que entrou, que saiu, que ficou bravo, que ficou feliz, que ficou triste. Mas eu vou fazer aí um adendo aí, porque uma amiga minha comentou. Eu penso da seguinte forma: quando eu disse para ti lá no comecinho, né? Em uma parte eu vou esclarecer aqui. Eu vejo pessoas me solicitando auxílio aí para alimentação, de verdade. Eu, infelizmente, não consigo atender todos os pedidos de quem me pede, porque quando eu falo alguém que me pede, é alguém que tem amizade comigo e que me conhece para pedir. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas estão confundindo doar alguma coisa para alguém. Eu estou dizendo que o doar emergencial é o momento, mas uma doação, ela só dura poucos dias. Aqui, todos nós, com a graça de nosso bom Deus, nós temos o alimento todo dia. Porque nós estamos trabalhando, alguns em casa, outros tendo que ir, indiferente, nós estamos nos alimentando. Agora, para quem não tem a realidade do Brasil aqui fora, qual eu vivo, né? Eu tenho a honra de dizer que meu pai e minha mãe sempre me ensinaram desde muito pequena o que é viver dentro de uma comunidade, o que é conhecer pessoas que passam necessidade. E, infelizmente, eu gostaria de acreditar que o país desse tamanho não tivesse mais isso. Mas ainda existe em grandes locais pessoas que não têm acesso a alimento. E eu falo alimento porque não tem supermercado e iFood para eles, né? Agradeçam quem mora em São Paulo, porque ainda a gente está assim. Porque para quem está em outros lugares, está assim. Então, assim, quando eu falo para as pessoas ajudar, eu não estou pedindo para vir doar para mim, para que eu faça esse papel. Não, doe por vocês mesmos, de coração, de alma. Pense como filho de Deus, que criou cada um de nós para ser útil, servir, né? Porque ser servido tá legal para quem tá com o cartão aí. Eu não tenho esse privilégio, porque eu gosto de servir as pessoas. Eu gosto de fazer o bem. Enquanto eu estiver aqui, dentro das redes sociais, ou no meu dia a dia, para quem me conhece, eu faço e vou continuar fazendo. Não preciso ligar a câmera para mostrar, mas quem tiver coração e em nome de Jesus quiser fazer, a comunidade das igrejas evangélicas, igrejas católicas e outras instituições religiosas fazem também. Só que se ninguém tirar a cadeira do caminho, levantar e fazer, meu amor, não vai ajudar quem precisa. Aí a gente vai começar a ver pessoas tirando as suas próprias vidas por desespero, e muitas vezes o desespero também chama vergonha de pedir. Tem gente que está passando necessidade, tem vergonha de falar, eu preciso. Então, as pessoas têm que parar, mas fulano está falando na internet de doar, porque está fazendo. E se eu fizer, ou se eu deixar de fazer, quem tem comigo é eu com Deus. Eu falo bem claro todo dia, Deus, é o Senhor que põe na minha vida quem precisa, e é o Senhor que tira da minha vida também quem não soma para nada. Então, eu sempre vou pedir para Deus para abrir portas para ajudar quem precisa. Eu, diretamente, estou só dizendo que pessoas estão me buscando. Quem tiver vontade de ajudar essas, eu vou ser mais do que grato em nome de Deus, porque eu não sou nada, eu sou uma pessoa comum do povo. Eu pego ônibus, eu pego metrô, eu posso andar de carro, eu tenho família, tenho muitos amigos, graças a Deus, amizades que eu valho em ouro no Brasil inteiro e fora. Mas isso tudo, para quem precisa, talvez no momento não seja útil ter um amigo. No momento seja útil ter um prato de comida e um alimento. Porque é bonito que a gente fala. Mas na realidade lá fora é doído, é difícil, é sofrido, Rafa, não é fácil. Então, quando eu vejo as pessoas quererem apontar pelo teu trabalho, pelo meu trabalho, eu falo, então dá a cara para bater, porque eu dou a cara, não tenho problema de pedra, porque ninguém é obrigado a gostar do que eu penso, do que eu falo. Sou bem sincera, eu não quero agradar todo mundo, porque Jesus Cristo não agradou, eu estou longe disso. Entendeu? Mas a gente tem que ser coerente. Se tu pode fazer, faça a tua parte para com Deus, que tu já fez muito. Né? Então, assim, eu falo em nome de Deus. Todos os meus trabalhos sociais eu entrego para Deus, que é para Ele que eu ajoelho de dia, de tarde, de noite e falo, faz da tua vontade, porque a minha vai dar errado, porque eu sou humana e eu vou errar com certeza. Se quem administra o país, todos, que não é um, a gente tá falando de uma cabeça, mas uma cabeça não pensa sozinho, tem um monte de gente atrás. Vou te ser sincera. Ou você fala por você, ou você fala por quem está buzinando na sua orelha. Ah, o que o povo vai achar de mim? O que o povo vai achar de mim, eu não sei. Mas o que Deus vai achar de mim quando eu deitar no meu travesseiro, eu posso ter certeza que Ele vai falar para mim. Entendeu? Então, assim, o meu julgamento eu faço primeiro. O outro,
toca o barco, porque o barco sozinho, ninguém navega sozinho. Tá todo mundo, quando eu falo no mesmo barco, tá? Sim. Se o presidente é ruim, nós estamos ruins. Se o governador é ruim, nós somos ruins. Se o prefeito é ruim, nós somos ruins. Se os vereadores que criam os projetos de lei são péssimos, nós somos péssimos, porque é a gente que votou. Então, cada vez que a gente votar pensando que o outro vai mudar o mundo porque ele é bonito, porque ele é alto, porque ele é gordo, porque ele é magro, meu amigo, não vai mudar nada. Porque tem muito vereador competente lá dentro, tem muita gente, deputado estadual, federal, competente sim. Para quem é interessado em ver o país crescer, acompanha que você vê resultado. Porque eu tenho amizade com todos os partidos. Se eu falo que tem uma coisa comigo que é diferente, eu sou amiga das pessoas. E eu quero que cada um seja unido. Porque ficar de você ficar, não, porque eu não falo com esse partido, porque eu não falo com esse, meu amigo, a gente não vai a lugar nenhum. Porque ou anda junto ou não anda em lugar nenhum. Porque eu tô falando por mim. Porque o hospital não funciona. Não funciona. A polícia militar, o povo acha que tem 1 bilhão de policiais. Não tem 1 bilhão de policiais em São Paulo. Vocês acham que quanto ao todo? Você acha que se sai todo mundo da comunidade, 10 policiais segura? Não segura. Tem turno. Você acha que é fácil escalar? Eles têm família, têm pai, têm filhos e fazem, então, de frente com tudo. Eu tô defendendo nada, eu tô falando no geral. Quando eu falo policial, vai da Polícia Federal até o civil. Entendeu? Exército, Marinha, Aeronáutica. Quando eu falo da parte militar, da parte civil, é todo mundo junto. Nós somos civil. Nós estamos aqui. Entendeu? Dependendo de uma segurança também. Porque vai achando que o silêncio da rua é bom, como todo mundo pinta. Não é bom, não. Porque qualquer um pode invadir tua casa, o vizinho acha, não, ela tá dando festa hoje porque ela tá cansada de ficar no quarentena. E às vezes tá acontecendo uma desgraceira lá e você tá achando, ah, não, tá tudo bem. Entendeu? Eu tenho esse meu jeito, assim, de falar, que é engraçado. Mas assim, não é ironizando, é falando que a coisa é séria e que a gente precisa de solução. Eu espero que todos que entraram, que assistiram, alguns vão gostar da minha fala, da tua fala, outros vão contra. Mas o que a gente tem que entender é que nós estamos, sim, no mesmo barco. Nós não estamos separados. Nós estamos juntos. Se morrer metade, metade é nossos amigos, a outra metade não é. Mas com certeza alguém está sentindo falta daquela outra metade. Então a gente está inteiro no assunto. Eu espero que o grupo que eu tenho hoje batalhado aí para procurar solução para todo mundo voltar aos seus trabalhos, que nós possamos conseguir realmente. Porque eu não estou aqui sentada, eu vou assistir novela hoje, que é o que tem para hoje. Não, eu estou aqui pensando, meu Deus, mostra uma porta para a gente fazer acontecer. Para as pessoas voltarem para suas atividades, viver a vida. Viver a vida é ter uma rotina nela diária. Porque o que a gente está fazendo não vai dar. Bom, amigo, você viu que falta 25 segundos, né? Fala, porque eu agradeço todo mundo de coração. Beijo. Muito obrigado, tá, pela oportunidade. Vamos marcar mais vezes. É importante a gente trocar essa ideia e esclarecer para as pessoas o que acontece na sociedade, porque é difícil mesmo. Está certo. Mas vamos conversar mais vezes, tá? Beijo no coração, Deus abençoe. Boa noite para todo mundo. Beijo.